Ei, gente, boa noite. O motivo desse vídeo é que eu quis gravar um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre o módulo de direção defensiva que começou hoje, certo? Então, o módulo de direção defensiva fica na página 62. Quando a gente fala de direção defensiva, a gente está querendo dizer que nós devemos ser os condutores defensivos, que não podemos cometer infração no trânsito, corteses, né? Então, a gente tem que ser aquelas pessoas que evitam o acidente, não aquelas pessoas que deixam o acidente acontecer para depois saber quem está certo, certo? Então, quando a gente fala de direção defensiva, a gente fala de duas coisas. Existe a direção preventiva e a direção corretiva, certo? Então, a direção preventiva é aquela que vem das ações básicas da direção defensiva. Quando a gente fala direção defensiva, a gente está falando de ver, pensar e agir. O que é o agir? Agir é tomar alguma atitude para que não aconteça o acidente. Então, falou de direção defensiva dividida em duas: direção corretiva e a direção preventiva. Preventiva vem de quê? Das ações básicas da direção defensiva. Quais são as ações básicas da direção defensiva? Ver, pensar e agir, certo? Agora, o que é a direção corretiva? É aquela direção cara, aquela que você paga para ver. Então a gente fala assim, ó, não pode usar pneus com menos de 1,5 miligramas de profundidade. Então não tem um pneu? Então tem aqueles profundidades. E lembrando que toda profundidade de pneu a gente vai falar frisos ou ranhuras, certo? Então a gente sabe que não pode andar com o quê? Com o pneu careca. Mas mesmo assim, em dia de chuva, a pessoa vai e anda com o pneu careca. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ela usou de uma direção corretiva, aquela que ela teve que pagar para ver. Então, em uma situação de chuva, existem as condições adversas de chuva, que vem a aquaplanagem e a hidroplanagem. Ai, espera só um pouquinho, eu vou pegar um pouquinho de água. E nem vou postar essa live, é só para vocês. Então, ó, quando a gente fala aquaplanagem ou hidroplanagem, são condições adversas de quê? De chuva. Então, em dias de chuvas, igual tá nos dias de hoje, a superfície, que é a via, ela fica o quê? Escorregadia. Existem resíduos ali que a olho nu você não consegue ver. Mas durante todos os dias, durante todo o dia inteiro, sai várias coisas do carro. Então fica óleo, resíduos de freio, resíduos de anticongelante, gasolina, diesel, todas essas coisas são possíveis e ficam na superfície terrestre. Então, essa primeira chuva é a chuva mais perigosa, que faz com que esses dejetos da via desprendam da superfície, torna a via o que? Escorregadia. E vem o fator que motorista na pista corre, o pneu não tem o que? Contato com o solo. Quando o pneu não tem contato com o solo, a gente fala que o pneu não tem aderência com o solo. Então, se o pneu não tem aderência com o solo e ele não tem o que?
frisos, ele não tem ranhuras. Então, quando tem frisos e ranhuras, que são essas dobradinhas do pneu, quando ele passa pela água, né, faz o quê? Chuá! Sai água para os dois lados. Por quê? Porque é a profundidade do pneu. Então, só para efeito de conhecimento, quando o pneu passa sobre a superfície com água, ele com os frisos ou suco bom, ele tira até 10 litros de água, até 1, litro de água debaixo do pneu. Agora, quando você não tem essa profundidade do pneu, o que acontece? Vem a água e vem para debaixo do pneu. Isso que? Pista molhada, velocidade, chuva, né? Pneu careca. O que vai acontecer? O carro vai dançar na pista, o carro vai perder aderência, vai perder contato, tá bom? Então, voltando aqui pro início, isso é questão mais à frente, só dizendo o quê? Que a direção defensiva, ela é dividida em duas, que é a direção corretiva, que é aquela cara, aquela que você tem que pagar para ver, sabe que não pode usar pneu careca, aí tá com o pneu careca, dia de chuva, a aquaplanagem desliza, né? Bate no Camaro lá, e aí, como que você vai pagar o Camaro? Você tá errado. Pneus carecas, né? Não pode, é infração de trânsito também. Beleza? E quando a gente fala direção preventiva, é aquela que a gente vê, pensa e age antes que aconteça o pior. Show? Então aqui, ó, na página 62, tá falando: dirigir defensivamente é o melhor jeito de evitar acidente. Diariamente são inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequências grandes prejuízos humanos e materiais, né? Então, todos os dias, não sei se vocês sabem aí, tem o Maio Amarelo, que faz o quê? Maio Amarelo é porque há muito acidente. Eu e você não vê, eu evito assistir qualquer notícia ruim, mas os acidentes acontecem. A cada 7 minutos uma pessoa é atropelada, a cada 8 acontece um acidente de trânsito. Por quê? É isso que a direção defensiva vem mostrar pra gente. A gente aprendeu o que é imprudência, o que é negligência e quais os fatores que acontecem isso. E aqui o autor fala, ó, 90% são o quê? Falhas humanas. São a sua pressa, são a hora que você tem que chegar em cima do horário, é o filho que você tem que buscar na escola, né? É o documento que eu tenho para pegar para assinar. Então é aí que acontecem os acidentes, beleza? Aí o autor fala também na página 62 que dirigir de modo prudente. Então lembra, todas as vezes que se fala de direção defensiva, quer dizer que somos o quê? Prudente, temos prudência, né? Somos defensivos, dirigimos corretamente, né? Então é um bom começo para dirigir bem. Então o autor fala que dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, né? Ó, a fim de prevenir-se. Então, direção defensiva é o quê? É sempre prevenir, sempre o antes primeiro, antecedência, ver, pensar e agir, né? Para fazer. Ai, meus gatos ficam em cima do sofá, gente, eu não aguento. Certo? Então, direção defensiva, você já ouviu essa história? Ah, então o que é direção defensiva, Shirley? É saber tudo o que se passa na frente, atrás, dos lados e dentro do seu carro, que é o painel que você tem que conhecer. Quando acender uma luz de freio, que cor que é, quando pedir o óleo, quando pedir água, né? Você tem que saber tudo, bateria, injeção. Então, o carro fala com a gente. Então, para efeito de conhecimento, anota aí. Todo motorista, ele deve ter atenção difusa. Atenção difusa é atenção concentrada e distribuída. Você deve saber o que se passa dentro e fora do seu veículo, certo? Então, nós, na direção defensiva, vamos sempre focar nisso. Ver e ser visto.
As piores coisas acontecem é aquelas que você não vê. Então, por isso, você tem que procurar sempre andar antecipadamente, ver além, né, do que aquilo ali que está à sua frente. Beleza? Ah, legal. Aqui na página 62 também fala que os acidentes eles são divididos em dois, que são o quê? Evitáveis e os acidentes inevitáveis. Os acidentes evitáveis é tudo aquilo que você pode ser feito para evitar que ele aconteça. E inevitável é aquele que você fez tudo o que era possível razoavelmente para fazer, mas não conseguiu evitar. Os estudiosos dizem que os evitáveis é aquele que causados pelo ser humano. Então, para você entender direitinho, quando a gente fala inevitável, é só aqueles causados por fatores da natureza. Como que eu não evito um acidente? Eu tô andando, tá chovendo, tá ventando muito, aí de repente, o que que acontece? Vem uma árvore e buf, cai na frente do seu carro. Teve como evitar? Não, esse é inevitável. Inevitável é só aqueles pelos fatores da natureza, certo? Você tá passando, de repente, aí vem uma enchente e encheu tudo de repente. Inevitável, causado pelos fatores da natureza. Um terremoto, né? Algo parecido com isso. O resto é tudo aquilo que a pessoa pode evitar, certo? Que é andar na velocidade da via, não usar o celular, usar de acordo com a prevenção, manutenção e condições físicas do motorista, do condutor, do passageiro. Tudo isso é direção defensiva. Tudo aquilo que podemos fazer para que seja na frequência do que é o certo e bom e agradável, né? Para todos no trânsito. Quando fala conceito de direção defensiva, ele fala o quê? É dirigir de modo a evitar acidente. Então, volta na mesma tecla. Direção defensiva é evitar acidente, mesmo se você tá certo ou tá errado. Ah, eu tô certo. Então, só porque você tá certo, você vai bater, né? Coloca a sua vida em risco, coloca a vida de outra pessoa em risco. Você faz o quê? Você vai ficar sem carro, vai botar o carro na oficina, você vai atrasar o seu lado porque você estava certo? Não. Então, direção defensiva é você dirigir para você e para os outros e às vezes abrir mão mesmo estando certo. Ah, eu estou certo, o cara está errado, mas você não vai bater, você vai evitar. Isso é direção defensiva. Então ele fala, mesmo apesar das ações incorretas dos outros motoristas, certo? Muito importante, isso aqui é questão de prova, grifa aí no seu livro. O Detran sempre pergunta, quais as formas que temos para alcançar a direção defensiva, certo? Então, quando a gente fala quais as formas que temos para alcançar a direção defensiva, o autor cita como esse pedacinho aí da página 62, que é o quê? Educação, engenharia e esforço legal. Perto do esforço legal, você pega a sua caneta, você tem que estudar de caneta, você vai lá e estuda, risca aqui, esforço legal e coloca o quê? Policiamento. Vou explicar. Então, quando a gente fala quais são os pilares da direção defensiva? Os pilares da direção defensiva, primeiro é a educação. Se o motorista ele não tiver educação, né, no caso, se o professor teórico Tiago está aí explicando para vocês tudo sobre o curso teórico, sobre o que fazer, o que não deve fazer, quem tem preferência, né? Você não tem, eu estou falando, estou explicando, a gente está tentando te educar para a linguagem do trânsito, para a linguagem das vias terrestres, para a linguagem da superfície.
Então, você tem que ter o quê? A educação, né? Então, você tem que saber o conhecimento, andar pela direita, ultrapassar pela esquerda, saber que as placas de regulamentação são redondas, placas de advertência são quadradas, com uma das diagonais para baixo, saber que o pedestre ele tem preferência, saber o que é um semáforo, sinalização vertical, tal, e etc. Tudo aquilo que você vai aprender ao decorrer desse livro, e eu mesmo vou fazer questão de também dar ele inteiro para vocês, tá bom? Então, cai na prova desse jeito. Quais os meios de alcançar a direção defensiva? Só tem um jeito de alcançar a direção defensiva, que é o quê? Viver feliz no trânsito sem bater em ninguém, sem machucar o carro. Ser educado, conhecer a lei de trânsito e respeitar. Aí entra... Ai, nossa! Ai, gente, olha só. Vou mostrar pra vocês porque eu gritei. Esses gatos veio, pulou na minha perna com tudo. Não faz isso, Lua. Tem outra ainda, a Lua lá, ó. Eu tô balançando a perna. Ai, maldade. Ó, vai. Quais os meios de alcançar a direção defensiva? Educação, conhecimento, estudo. Mais o quê? Engenharia. Quando fala engenharia, no trânsito, na linguagem do trânsito, engenharia é o planejamento das vias. Eu preciso de vias sinalizadas, eu preciso de vias estudadas, vias que analisem aonde é seguro eu fazer uma ultrapassagem, aonde não é seguro, aonde é o maior fluxo de veículos. Então, a pessoa, vamos supor, você vai viajar, você gosta de ter o quê? De vias planejadas. Você sabe, você já ouviu um monte de gente falando, aqui é fácil dirigir porque é sinalizadinho, aqui tem sinal, aqui tem tudo certinho, né? Então, por quê? Porque aqui existe a engenharia de tráfego. Engenharia de tráfego é o responsável, igual tá aí, ó, pela segurança, planejamento. Ele constrói vias, ele constrói faixa, ele bota placa, ele mede a velocidade, ele coloca semáforo, ele constrói rotatória, certo? Então, se não tiver essa engenharia, não é possível também alcançar a direção defensiva. E aí que vem a chave da pergunta, o esforço legal. Você sabe, ainda mais brasileiro, se eu preciso de atingir um objetivo, certo? E esse objetivo tá muito fácil, a pessoa faz quem quiser, nunca é feito. Então tem que ter o quê? O policiamento. Quem é o policiamento? O policiamento são os órgãos executivos do Código de Trânsito Brasileiro. O policiamento são os radares, os policiamentos são os agentes de trânsito, o policiamento as placas de velocidade, lembrando que a R19 que mede a velocidade da via, o policiamento é todo o federal, o DINIT, o DERT, né, a JARE. O policiamento é tudo aquilo que tem que ser feito para que você viva, né? Então, se você falar, anda de cinto de segurança quem quiser, vai acontecer acidente e vai morrer muito mais gente, porque usa cinto quem quiser, mas não existe o quê? O policiamento. É obrigatório usar cinto de segurança. Então, se um agente, órgão executivo do Código de Trânsito Brasileiro vê você sem cinto, ele vai te autuar. Então, por isso, você vai usar. Você vai andar de 120 quilômetros, mas se você vê um radar de 60, você não vai querer pagar R$1.000 de multa. 880. Gravíssima vezes 3. 7 pontos na carteira. Então, você vai querer fazer o quê? Usar o freio e parar o carro, certo? Então, meios de alcançar a direção defensiva: educação, engenharia e policiamento. Show? Para fechar essa página, para mim dormir também, só vai dar 20 minutos. Espero que vocês assistam essa live.
É a aula praticamente que deveria ser dado, né, na aula online, que as pessoas não teve bom êxito, mas vai estar melhorando, tá, gente? Vocês têm que ter um pouco de paciência, parar de reclamar, porque quem reclama, clama duas vezes. Nós devemos procurar soluções de resolver. O melhor jeito vai ser dado. Vai assistir o curso, vai ter curso, vai fazer prova e vai passar. Para fechar, final da página 62. Automatismo. Toda vez que se falar de automatismo, é o termo técnico usado na direção defensiva. Porque automatismo, na linguagem vulgo chula, a gente fala vícios. A pessoa fala, Shirin, você é professora? Você é professora de autoescola? Você dá aula? Você acha melhor dar aula? Ai, melhor foi já. Você acha melhor dar aula para quem já dirige ou para quem não dirige? Aí a pessoa fala, por quê? Porque fulano vem cheio de vícios. Fulano bota a mão no freio de mão dirigindo. Fulano dirige com uma mão só. Fulano pisa na embreagem antes do freio. Fulano não para nas placas de pare. Então fulano tem o quê? Automatismo, tá bom? Então as pessoas existem manias, né? Que a gente fala automatismo incorretos e existem os automatismos corretos, que é aqueles cobrados pela banca examinadora do DETRAN, órgão executivo do Conselho Nacional de Trânsito. Então o DETRAN quer que você ande com as duas mãos, posição 9 horas e 15 minutos. O DETRAN quer que você use o freio sempre antes das paradas, que você sinalize suas manobras com antecedência, que você dê preferência a pedestres, espere a terminar a rua, certo? Então, isso que a gente fala, automatismos corretos e automatismos incorretos. Tá bom, gente? Expliquei a página 62 e eu vou voltar com a explicação na primeira oportunidade na página 63. Vou explicar a matéria toda para vocês. Você só tem que ter paciência para entrar, conseguir abrir essas aulas teóricas, fechar essas aulas para a gente poder concluir os 45 de horas dadas, tá bom? Um beijo, um abraço, beijo, 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 beijo. Com Deus, gente.